vamos falar sobre aprofundamento teórico-prático em módulo prognóstico. Então, a gente vai dividir a apresentação em 4 partes. A primeira, a gente vai falar sobre o que é prognóstico. A segunda, sobre fatores prognósticos. Na terceira, sobre modelos prognósticos. E na quarta, a gente vai fazer uma aplicação prática sobre rastreamento. Então, primeiro, o que é prognóstico, né? Eu vou recorrer a uma citação de Tom Zé, que ele diz: estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para esclarecer. O que eu quero com isso? Eu quero que vocês tenham uma aprendizagem ativa, não simplesmente reproduzindo e aceitando a definição que eu passar. Então, antes de dizer o que é prognóstico, eu gostaria de dar um breve contexto histórico. Para Hipócrates, prognóstico era um conceito principal em medicina. Então, além de predizer o risco de um desfecho, era uma forma do médico ganhar respaldo, porque ele era visto como um cara que sabia o curso natural da doença. Além disso, o diagnóstico e o tratamento eram secundários ao prognóstico naquela época. Enquanto que, de uns tempos para cá, o prognóstico perdeu espaço na medicina. Tanto que Pro Dorlands, que é um dicionário médico muito famoso, em 2011 ele disse: medicina é a arte e ciência do diagnóstico e do tratamento de doenças para a manutenção da saúde. Esse cenário ele vem mudando, porque a gente sabe que atualmente existe um grande esforço na parte de prognóstico da medicina. Então, para a gente saber o que é prognóstico, primeiro a gente tem que entender a etimologia da palavra. A palavra vem do grego, de prognosis. E se a gente dividir, gnosis significa conhecimento e pro de anterior. Ou seja, é um conhecimento prévio, é uma forma de predição. E pode ser aplicada a diversas partes do conhecimento, não só a medicina. Mas na medicina, a gente vai falar que é uma probabilidade ou risco de um indivíduo desenvolver um determinado desfecho ao longo de um período específico. Certo? Vamos recorrer a essa citação de William Osler. Aqui a gente tem um QR Code de um texto que foi publicado ontem do nosso ligante João Pedro, sobre a biografia de William Osler, que é bem interessante e vale a pena quem tiver interesse conhecer. Mas por que a gente trouxe essa citação? Justamente pelo enfoque na incerteza e na probabilidade, que são coisas próprias também do prognóstico. O pensamento no prognóstico médico, ele deve ser probabilístico. Ele é diferente do pensamento mágico, que é muito comum na visão das pessoas, na visão da população. É um pensamento dicotômico. Então, você diz que algo vai acontecer ou não vai acontecer, que algo deve ou não acontecer, e a pessoa acredita que aquilo ali é certeiro, que não enxerga como uma probabilidade maior ou menor. Então, além disso, a gente também tem uma dificuldade das pessoas entenderem, dos pacientes, dos médicos, por uma questão de interpretação probabilística, certo? A gente sabe hoje que as pessoas elas superestimam eventos raros e subestimam eventos frequentes. Às vezes elas até confundem e relacionam a severidade de um evento a ele ser raro. Então a pessoa tem medo de ter um infarto, a pessoa não tem medo de ter um infarto, perdão, por acreditar que é algo muito sério, que nunca vai acontecer com ela, mesmo sendo algo prevalente na população. E outra questão que é primordial no pensamento probabilístico e que gera ansiedade nas pessoas é a incerteza. Porque mesmo que a gente conhecesse tudo de medicina, mesmo que a gente conhecesse todos os fatores, todos os sistemas, ainda assim a gente teria incerteza associada a isso. Seria uma utopia achar que a gente conseguiria todos esses fatores e que não teria incerteza no fim. Então, é importante a gente entender tudo isso justamente para a nossa prática clínica. E agora eu gostaria de chamar o Dr. Daniel para dar um exemplo de como ele, enquanto oncologista, utiliza prognóstico na prática clínica.
E, se possível, já que estamos no Outubro Rosa, dele poder falar sobre o câncer de mama. Talvez em pacientes justamente com receptor de estrogênio positivo, HER2 negativo, linfonodo negativo, que são características que nós sabemos que tem bastante aplicação do estudo prognóstico. Doutor Daniel? Então, com relação ao prognóstico, né, isso em oncologia, isso é básico na oncologia. Todos os pacientes que são avaliados, 100% deles passam, isso estou falando de uma forma geral, precisam ser estagiados. E o estagiamento nada mais é do que um conjunto de medidas que nós fazemos, seja da parte de propedêutica armada, seja da parte de exames clínicos, exames laboratoriais, inclusive já existe impacto de exames moleculares no estagiamento, que nada mais é do que você estratificar pré-tratamento, qual é o prognóstico que esse paciente vai provavelmente correr aí ao longo da sua história natural. Então, isso é o que a gente faz, isso é a rotina da oncologia, que você colocou, 100% dos pacientes, mesmo aqueles casos que a gente tem uma situação de que, infelizmente, a gente não pode fazer um tratamento definitivo, né? Isso também é levado em consideração. Nesse exemplo em especial, e você foi muito feliz, nós estamos no Outubro Rosa, não só no outubro, né, mas agora mais ainda a gente falar um pouco de câncer de mama. Nesse cenário em especial, que é a grande maioria dos tumores de câncer de mama, né, as pacientes que têm receptores hormonais positivos, que têm linfonodos negativos, que é um critério prognóstico adverso, né, quando presente, e uma ausência de uma outra proteína, chamada HER2, como hiperexpressa. Então, nesse cenário, que é um cenário muito comum na oncologia mamária, existe uma estratificação clínica, né, do tamanho, né, do TNM, que todo mundo conhece muito bem, já ouviu falar, pelo menos, e muitas vezes, pura e simplesmente, o TNM, né, não diz para a gente como selecionar aquelas pacientes que, de fato, se beneficiariam de quimioterapia. Vou ser um pouco mais preciso. Não dá para a gente, apenas com os fatores prognósticos básicos, estratificar, ou pelo menos entender qual é a paciente que pode não se beneficiar, pode não precisar da quimioterapia. Ela vai bem, ela tem um prognóstico melhor do que outros. E isso está relacionado a alterações genéticas, alterações moleculares, que até então, pelo menos 3, 4 anos atrás, não se tinha esse conhecimento claro, e existe já uma escala de risco genético, que, na verdade, existem vários testes moleculares, só para deixar claro, mas esse exemplo que eu vou usar é o que é validado, é o que é utilizado na prática, que é uma pesquisa chamada Oncotype. Tá? O Oncotype DX nada mais é do que uma plataforma que é analisado alguns genes na amostra tumoral dessa paciente, e a partir dessa análise, dessa amostra genética, é estratificado, do ponto de vista genético, um índice, né? Portanto, uma relação de 1 a 100, que prediz para a gente, pelo menos que dá, não dá nem predição, mas a questão de prognóstico, quem é aquela paciente que vai pior ou que vai melhor, mesmo com critérios bons, né? Que a gente chama de baixo risco clínico. E aí, na prática, para que serve isso? Para o médico olhar, tem três faixas terapêuticas, 3 faixas de prognóstico, perdão, que, uma vez com alto risco, o paciente se beneficia da quimioterapia. Baixo risco, essa quimioterapia ela pode ser omitida. E isso, assim, o impacto é muito grande. Nós estamos falando de uma quimioterapia que, por mais que tenha um tempo curto, a gente tem que falar sempre na questão da alopécia, a gente falar de todas as toxicidades eventuais que podem acontecer, né, da indução de amenorreia no paciente pré-menopausa, risco de diminuição de fertilidade, enfim, uma série de questões, e que a gente pode eventualmente mudar isso. Então, essa escala genética é uma escala de prognóstico que ela hoje é útil e está inserida na realidade da oncologia. Legal. Então, pegando o gancho da fala do professor,
A gente vai entrar agora no segundo tópico da apresentação, que a gente vai falar um pouco sobre fatores prognósticos. A gente já entendeu que o pensamento prognóstico probabilístico é essencial para uma prática médica, para a prática médica em oncologia também, com certeza. E a gente tem que entender como é que é moldado a base desse pensamento. E tudo perpassa por isso aqui que a gente está olhando para a tela agora, os fatores prognósticos. Não tem como a gente continuar, então, se não apresentando o que são fatores prognósticos. O melhor conceito que eu encontrei de fatores prognósticos é que um fator prognóstico é uma variável que pode ser responsável por parte da heterogeneidade associada ao curso e desfecho esperado para um paciente por uma doença específica. Ou seja, um fator prognóstico é uma característica que pode ser das mais diversas que vocês vão ver mais à frente, e que ele, de alguma forma, está associado a uma maior propensão ao desenvolvimento ou não de um evento futuro pré-determinado que a gente está vendo em nosso paciente, certo? Ao lado, a gente tem a imagem de uma quiromante. O que é o quiromante? Ele tenta fazer uso de uma forma talvez não tão científica da ideia da predição, de prever o futuro. E os fatores prognósticos no quiromante, que analisa então sua mão, nada mais são que as linhas. Você pode abrir sua mão aí, se você quer ver o futuro, segundo os quiromantes, você vai abrir sua mão esquerda. E sua mão esquerda, ela tem várias linhas. Então, você pode parar de olhar para a tela e olhar para essa mão aí. Cada um, segundo eles, vai estar relacionado a um ponto específico. Beleza? Agora, só para deixar claro como quiromancia e fatores prognósticos têm relação, vamos recorrer também ao grego, que Dan sabe, mas eu também sei. E o que é que significa, então, quiromancia? Quiro significa mão e manteia significa arte da adivinhação. Então, vamos seguir nesse raciocínio de arte da adivinhação. E eu resolvi ontem, me preparando para a sessão, criar um estudo. De última hora, mandei mensagem no grupo da LAC e falei, todo mundo, por favor, me mande foto da mão aí, porque eu vou fazer um estudo para ver se realmente essas linhas que a gente tem na mão podem ser caracterizados como fatores prognósticos. Podem, de alguma forma, predizer o futuro, de alguma forma, predizer algum evento em questão. Então, eu vou selecionar uma linha específica, que é essa que eu estou apresentando aí na foto, que é a linha da vida. E eu quero saber se, a depender da característica que os indivíduos têm nessa linha, eles podem ou não ter um evento adverso. Por que eu escolhi a linha da vida? Segundo os quiromantes, essa linha está relacionada justamente ao desenvolvimento ou não de enfermidade, a uma vida longa ou uma vida curta. Então, seria a linha ideal para a gente, em se tratando de medicina, estar abordando aqui. Mas, eu não vou simplesmente começar e desenvolver esse meu estudo dividindo, então, em uma linha íntegra e uma linha fragmentada, sendo a linha íntegra aquele que vai ter menos eventos adversos relacionados à saúde. Nesse caso, eu escolhi como desfecho a internamento em UTI anos, então eu estou trabalhando aqui com análise de sobrevida, mas calma, a gente vai falar isso mais para frente, certo? Então, eu dividi 2 subgrupos aí, uma linha fragmentada, que eu estou acreditando que vai desenvolver mais esses desfechos no menor período de tempo, e eu estou pegando como minha população os integrantes da LAC. Mas calma, eu não vou iniciar meu estudo ainda, porque eu sei que o mundo ele não é univariado. Então, eu tenho que estar ciente de outros fatores que podem ser também fatores prognósticos e que, a depender do que eu esteja estudando, eu tenho que tentar coletar essas informações para conseguir minimizar a influência desses fatores e ver se o meu fator realmente exerce uma influência nesse desfecho. Beleza? Os fatores que eu vou elencar em questão são fatores relacionados à temática que a gente está abordando na sessão, que é justamente oncologia. Então, a gente vai classificar alguns fatores. A gente tem os fatores relacionados ao tumor, por exemplo. E aí a gente tem fatores relacionados à patologia, que podem ser tipo e grau histológico, padrão de crescimento, padrão de invasão. Em relação a essa conformidade histológica, um padrão muito conhecido é a escória de Gleason, né?
Então, ele simplesmente, pelo puro arcabouço histológico que a célula apresenta, ele tem a sua classificação em 5 níveis, que ajuda nessa predição, ou seja, funciona como um fator prognóstico. A gente tem ainda a possibilidade de estadiamento como fatores, e aí a gente tem o TNM, já bem dito pelo professor, tem o volume do tumor, número de tumores, número de locais envolvidos, né? A gente tem ainda outros fatores, como, por exemplo, os marcadores tumorais, um muito conhecido em se tratando de câncer de próstata é o PSA, que é um antígeno prostático específico. Grava bem esse nome, porque lá na frente a gente vai abordar ele, beleza? Dentre outros. E a gente tem um que está cada vez mais em voga, como o professor citou aí, o Oncotype, usa desse tipo de fatores, que são os fatores da biologia tumoral, ou seja, marcadores de tumor, índice de proliferação, como o Ki67, marcadores moleculares, enfim. Os fatores relacionados ao tumor, sem dúvida, são os fatores que foram mais investigados. Mas a gente tem ainda fatores importantes, que são os fatores relacionados ao hospedeiro, que a gente pode citar, então, a demografia, tendo idade, raça, gênero, nível de educação, status socioeconômico, e comorbidades, ou seja, doenças existentes no paciente, o peso, status cardíaco, saúde mental. Tudo isso pode funcionar como um fator para o seu estudo, então você tem que estar atento. Por fim, a gente tem ainda os fatores relacionados ao ambiente. Aqui eu chamo a atenção, então, para o tratamento, para o papel, a influência do médico, ou a influência de um sistema de saúde, da educação, do conhecimento daquele paciente, daquele médico, da alfabetização daquele paciente, e também da qualidade do tratamento proposto, da qualidade do serviço, e do acesso a serviços de saúde, a depender de onde a gente esteja abordando aí. Beleza? Uma vez exposto isso, tem outra classificação muito interessante, que a gente pode subdividir ainda essa classificação que a gente fez, que é uma classificação de relevância dos fatores prognósticos. A gente tem, então, os fatores que são essenciais. O que seriam os fatores essenciais? Esses são os fatores imprescindíveis para a conduta na prática clínica. Então, relacionado ao tumor, como o professor enfatizou, a gente tem o estágio, a gente tem as categorias TNM, tipo histológico e grau dos tumores. Relacionado ao hospedeiro, a gente pode enfatizar aqui idade, comorbidade. Relacionado ao ambiente, a gente pode enfatizar a qualidade do tratamento. Seguindo o grau hierárquico, a gente tem outros fatores que são classificados como fatores adicionais. Seriam esses, então, fatores que não necessariamente vão estar ali na prática clínica, mas podem ser muito úteis quando a gente está falando de predição. Então, a gente tem sendo relacionados ao tumor, a gente tem volume do tumor, invasão linfática, podemos citar como exemplo. Relacionados ao hospedeiro, gênero, raça, relacionados ao ambiente, status socioeconômico e experiência do médico. Por fim, vale a pena chamar a atenção ainda de fatores novos e promissores, ou seja, são fatores ainda não estabelecidos e que as evidências ainda estão sendo discutidas. Então, a gente poderia citar aqui, para a época em questão, que esse artigo é de 2001, relacionados ao tumor, a gente tem a expressão de P53, fração de fase S, relacionados ao hospedeiro, a aceitação do hospedeiro em relação à sua doença, e relacionado ao ambiente, acesso aos cuidados de saúde, educação e diretrizes práticas. Ok? Tá. Uma vez estabelecido isso, eu queria fazer só mais uma classificação antes da gente voltar para o nosso exemplo. Eu queria que a gente entendesse bem o que é fator de risco, fator preditivo e fator prognóstico. Tá legal? Então, bora lá. Bora começar pelo fator de risco. O que é fator de risco? O que é fator de risco? Eu vou tomar como base essa linha que a gente tá aqui embaixo, que eu estou apresentando, para a gente ter um entendimento de todos esses conceitos, beleza? Então, fator de risco, um conceito simples, uma característica do paciente associada ao risco de contrair uma doença específica. Ou seja, ele está presente antes do diagnóstico e ele está, de alguma forma, associada com esse desenvolvimento ou não, certo? Então, a gente tem aqui como exemplo, um exemplo clássico, o fato do paciente fumar e o desenvolvimento do câncer de bexiga, ou seja, esse é um fator que está bem estabelecido e que a gente tem, então, antes do diagnóstico, a presença desse fator associado a esse diagnóstico em questão.
Então, o fator de risco ocorre antes do diagnóstico. Tá bom. Agora, bora para a outra ponta. A outra ponta é o fator prognóstico. O que é o fator prognóstico? Sendo rigoroso, ao pé da letra do entendimento, é uma característica do paciente que identifica, então, divide esses grupos de pacientes não tratados com resultados diferentes. Como assim não tratados? Ao pé da letra, quando a gente fala de fator prognóstico, a gente está pegando o curso natural da doença. Então, a gente não está vendo ali a influência do tratamento. O que é muito difícil hoje em dia, a gente conseguir um estudo desse tipo, certo? Mas, abordando o conceito dessa forma, a gente vai ter, então, como um exemplo, o diagnóstico de um câncer de mama, um fator genético para justamente classificar, tentar predizer melhor um evento futuro, que seria aí, por exemplo, uma genética relacionada a esse tumor, e o evento seguinte que a gente está predizendo é justamente a reincidência desse tumor, certo? Então, fator prognóstico seria quando isso se mostra evidente, ou seja, que há uma associação, há um vínculo aí relacionado a essa característica e essa reincidência. Agora, preste bem atenção para você entender fator preditivo. O que é fator preditivo? O fator preditivo é uma característica do paciente que identifica subgrupos de pacientes tratados com resultados diferentes e ele tem como consequência o tratamento. Vamos lá para o exemplo. Nesse caso em questão, é um dos exemplos do Oncotype, que ele consegue identificar, então, um grupo específico que se beneficia daquele tratamento. Não necessariamente, ou não, né? Mas só que não necessariamente porque aquele grupo específico já iria desenvolver aquele curso, mas porque essa característica consegue destacar que aquele tratamento naquele grupo, né, nesse grupo que de alguma forma foi dividido dessa forma, ele apresentou um resultado diferente. Eu sei que pode ser um pouco confuso. Eu sei que vocês podem estar pensando, pô, tá embolando o meio de campo todo, eu não estou entendendo direito isso aqui. Calma. Daniel, eu posso te ajudar um pouquinho, passar um pouco dessa... Volta um slide, por favor. Pode sim, professor. Isso que você colocou aí é uma confusão que acompanha, inclusive, já médicos... muitos médicos têm essa dificuldade, tá? Isso não é uma questão de estudante, não. Isso é uma questão, inclusive, de alguns médicos têm essa dificuldade. Porque, assim, o fator prognóstico, como você colocou no início da aula muito bem, são características que, uma vez presentes, elas influenciam a sobrevida. E, em via de regra, como é que esse paciente vai evoluir no seu curso natural, né? Seja positivamente ou negativamente, certo? Isso independente de tratamento, independente... logicamente, você pode colocar a idade aí, mas uma vez... Vou dar um exemplo clássico que a gente pode utilizar de fator prognóstico, um paciente que tem um T4, né? A maior classificação T, no TNM para os tumores, alguns tumores não chegam a T4, mas, assim, independente disso, é um fator adverso. E isso aí, independente do tratamento que seja feito. O paciente vai pior e ponto, certo? O fator preditivo, isso é importante colocar, e o exemplo que você citou do Oncotype não está correto. Na verdade, assim, o que o Oncotype coloca? Ele é uma escala de prognóstico, tá? Por quê? No índice, ele consegue... Porque, assim, são dois estudos diferentes, distintos, né? O Oncotype, primeiramente, ele foi estudado para ter uma escala de prognóstico genética. Então, existe essa escala. Então, foi observado que, dividido em 3 grupos distintos, e foi visto que a recidiva dessas pacientes, mesmo tendo um risco clínico baixo, ela tinha riscos genéticos diferentes. Pode ter uma paciente com risco clínico baixo, um risco genético alto. E aí ela tem um critério adverso prognóstico. Ponto. E aí, o que é que foi visto num segundo momento? Existe um estudo grande, que é o TAILORx, que avaliou o papel da quimioterapia nesse subgrupo de pacientes. E aí, assim, isso aí, Daniel, é uma confusão muito grande na medicina. Então quer dizer que
um fator adverso prediz resposta à quimio? Não. A questão é a seguinte, essas pacientes, a quimioterapia, ela interferiu positivamente no prognóstico. Então, você tem um declínio, você pode pegar estudos aí de sobrevida, que quando a curva ela tem um decaimento mais acentuado, você faz a quimioterapia consegue interferir no prognóstico desse paciente. Mas isso não quer dizer predição. Predição, especificamente, é o seguinte, é um fator que caracteriza aquela doença ou aquela condição a uma maior eficácia, ou pelo menos uma maior resposta, ou mesmo ação. Vou dar exemplos. Câncer de mama, a gente tem vários subtipos, um deles é o subtipo HER2, né, que eu citei aqui previamente. Esse subtipo HER2 positivo, que não é a maioria, né, a gente tem cerca de 15% dos casos, ele é um fator prognóstico, porque essas pacientes, quando tem presente o HER2, ela tem uma sobrevida pior, tá? Mas é um fator preditivo a um tratamento específico para HER2. Então, aí você tem vários tipos, trastuzumab, lapatinib, enfim, tratamentos para HER2. Ele é um fator preditivo para HER2. Então, a quimioterapia nesse subgrupo não é que prediz. Você pode fazer quimioterapia em outras pacientes que têm um melhor prognóstico, por exemplo, numa situação de doença metastática, com a doença luminal presente, a quimioterapia ela vai agir lá? Vai. Só que, assim, ela vai interferir menos no prognóstico da paciente. A diferença de curva, aquela questão de estatisticamente significativa, né? Ela não vai ser tão grande. O impacto prognóstico que a quimioterapia faz nesse grupo, que é um grupo melhor, é menor. E ela só vai ser mais impactante nesse grupo que tem um pior prognóstico. Então, é realmente difícil, é confuso, mas, assim, é uma coisa que é importante deixar muito claro, e principalmente esses dois, o preditivo e o prognóstico. O fator disso você falou muito bem, é isso mesmo, são características que precisam estar antes da exposição ao evento. E não necessariamente a exposição ao fator de risco determina que o paciente vai desenvolver aquele evento, né? Quantas vezes a gente ouve falar de pacientes que fumaram a vida inteira, 50 anos maço e nunca teve nenhum câncer? Vários. E quantos pacientes que vocês viram que nunca fumou que tem câncer de pulmão? Existe também. Mas, assim, é importante colocar isso, entendeu? Que o fator de risco, como você colocou, foi perfeito. A sua explanação foi perfeita. Não tem nada para comentar, não. Massa, professor, massa. Aqui? Estudando até, a literatura realmente deve ser confusa, então. Estudando, eu vi que o Oncotype seria o único desses fatores genéticos em câncer de mama, né, que, além de fator prognóstico, era também fator preditivo. Mas só que eu acho que eu entendi o que o senhor quis dizer, faz sentido, pelo estudo que ele quis dizer isso, então não faz muito sentido ele falar isso, porque teria que ser de outra forma. Dando continuidade aqui, eu tentei exemplificar isso da forma mais simples possível. Então, retornando com o meu exemplo, se eu falar alguma coisa errada, o senhor pode interromper o professor, que aí ajuda o entendimento do pessoal. E eu vou tentar aqui justamente diferenciar agora esses dois termos que mais se confundem. Talvez seja conseguir explicar o fator preditivo e o fator prognóstico. Retomando o exemplo da gente, só para deixar claro, a gente tem, então, o fator que a gente está investigando é a linha da vida, e a gente quer saber os dois subgrupos, linha íntegra, que vai estar representada aí no gráfico como a linha íntegra, e a linha fragmentada, que a gente seria, então, um fator relacionado a um pior prognóstico, a suspeita, né? E o evento em questão é justamente o internamento em UTI-anos, e a gente tem, então, 20 participantes, que são os integrantes da LAC, que mandaram para mim ontem a foto da sua mão não dominante, e que eu consegui dividir nos grupos. A divisão foi feita de forma homogênea, então eu encontrei 10 com linha fragmentada e 10 com linha íntegra, mas só que eu não quis ficar por aí, porque para conseguir abordar o exemplo em questão, eu teria que botar um tratamento associado para poder relacionar, então, com o fator preditivo. O que é que eu fiz, então? Eu escolhi
como tratamento a atividade física. Então, eu peguei em cada grupo em questão, no grupo de linha fragmentada e no grupo de linha íntegra, e aplico em metade de cada grupo a atividade física, no outro, não. Nesse contexto, então, a gente tem 4 grupos em questões. 4 grupos em questão. Eu vou apresentar agora cenários de possibilidades. E eu vou falar se o fator em questão se apresenta como prognóstico, preditivo ou ambos, certo? Então, vamos para um primeiro cenário. A gente está pegando o gráfico de baixo e a gente está vendo em quem estava aplicando o tratamento, certo? E a gente tem em cima quem não aplicou o tratamento. Ainda assim, há uma divisão. E a divisão é qual? A divisão é que os dois estão divididos em linha fragmentada e linha íntegra. Ou seja, essa subdivisão tem nos 2 grupos. Eu quero que vocês olhem, então, só de olhar mesmo, sem fazer um teste estatístico, tá? Porque é só um exemplo simples. E a gente vai prestar atenção que, no caso da linha fragmentada, se a gente olhar o gráfico e alinhar ali e comparar tanto de cima que não teve tratamento, quanto de baixo, ele não parece ter essa influência do tratamento. Mas uma coisa que vale a pena a gente destacar é que tanto embaixo quanto em cima parece haver uma diferença entre os grupos. Opa, parece ter uma diferença entre os grupos em relação ao desfecho, então parece que, sem estabelecer uma análise estatística nem nada, só no exemplo de olhar mesmo, então parece que há um fator prognóstico aí em questão. Então parece realmente que essa linha da vida, a depender de ser linha fragmentada ou íntegra, ela tem uma capacidade aí preditiva, uma capacidade prognóstica aí a ser considerada. E a gente pode pensar nela como um fator prognóstico. Mas, além disso, eu queria chamar a atenção que, se você olhar bem para o grupo tratamento lá embaixo, há um abaulamento que mudou em relação ao abaulamento do grupo não tratamento em cima. Então, a gente pode pensar aí que pode ser que haja um fator preditivo. Pode ser, então, que o uso dessa atividade pode influenciar o subgrupo que tem a linha íntegra e que, ao fazer o uso do tratamento, tem um desfecho diferente daquele lá em cima que não fez o uso do tratamento. Eu classificaria, então, da seguinte forma, que há aí um fator prognóstico e há também um possível fator preditivo quando relacionado nesse subgrupo que tem a linha íntegra no baixo com o tratamento. Professor, o senhor concorda? Acha que está equivocada a colocação? Perfeito. Pronto, então eu vou seguir para as outras possibilidades. Esse é o primeiro cenário, então, beleza? Vamos para o cenário seguinte? No cenário seguinte, gente, se a gente prestar atenção aqui, me parece que tanto o grupo que teve uma influência do tratamento, quanto o grupo que não teve influência do tratamento, não variou o desfecho. Parece que esse tratamento, então, não tem essa relação de fator preditivo, certo? No entanto, a gente considerando aí que está realmente diferente, está separada, bem separada uma linha da outra, só de uma análise visual, a gente considera que se mantém aí um fator prognóstico. Então, nesse caso, eu consideraria a presença do fator prognóstico sem o fator preditivo. O professor quer falar alguma coisa? Não. Não? Ah, beleza. Então, vamos para um terceiro e último cenário. Então, nesse caso, eu só identifiquei o fator prognóstico. Vamos para um terceiro e último cenário, então. Nesse último cenário, perceba que em cima, na ausência do tratamento, me parece já aí que tanto o grupo de linha fragmentada quanto o grupo de linha íntegra, não há uma diferença ali, pelo menos ao olho, me parece que eles estão muito próximos. Então, eu não estou enxergando aí um fator prognóstico. Já no grupo de baixo, a linha fragmentada se mantém na mesma perspectiva que no grupo que não tem tratamento, mas a linha íntegra, ela variou o seu desfecho. Nesse caso, chama atenção para a gente que é possível, então, que tenha um fator preditivo sem que haja um fator prognóstico. Parece que não há um fator prognóstico em questão, mas há um fator preditivo. Então, é uma coisa a se chamar atenção aí. O senhor concorda, professor, também com... Sim, na verdade, assim, por exemplo, aí eu posso citar o exemplo de câncer de pulmão que tem a mutação pré-EGFR, que é uma mutação que pode estar presente em até 19% dos 20%, mais ou menos, 15 a 20% dos pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células,
E é um tipo de tratamento que, desde 2014, a gente tem a possibilidade de drogas orais específicas. Aí tem uma porção delas. E essas medicações, elas, na verdade, a mutação do EGFR configura um fator preditivo, né? Por quê? Esses pacientes em especial, o EGFR mutado, né? Ele é um fator prognóstico, no sentido de que, principalmente os pacientes com alteração do 19, né, do gene do exon 19, do EGFR, eles, normalmente, a sobrevida desses pacientes, em via de regra, é melhor do que os pacientes que não têm mutação. Isso é um fator prognóstico. Mas ele também é preditivo no sentido de que esses pacientes, quando fazem o inibidor do EGFR, apresentam uma diferença muito grande, né, em termos de evolução, né? Então, é um fator que está predizendo a evolução, claramente, né? Então, ele já tem um prognóstico melhor, porque ele claramente diferencia, e o EGFR, o uso do EGFR faz um impacto na sobrevida muito grande, né? E isso, na verdade, é por quê? Porque ela tem uma resposta em especial mais alta. Então, isso é um fator preditivo. E aí tem várias coisas. A gente pode citar, por exemplo, a presença do PDL1, que é um biomarcador que a gente utiliza para imunoterapia. Na hiperexpressão do PDL1, né, esses pacientes, eles acabam tendo um benefício de inibidores de checkpoint. Aí você tem vários imunoterápicos, pembrolizumab, nivolumab. Então, esses são os fatores preditivos, né? Na verdade, assim, a medicina, a oncologia, de uma forma geral, existe uma procura muito grande, né, em pesquisar esses fatores preditivos para que a gente possa selecionar os pacientes que mais se beneficiam desses determinados tratamentos. Você pode ou não ter uma mudança muito grande no prognóstico, né? Mas só em você ter essa escolha de pacientes que eventualmente se beneficiem, eventualmente pode trazer um benefício, né, e mudar a história natural da doença. Excelente. Vou abrir aqui, tá? Beleza. Então, gente, continuando agora que ficou amarrado conceitos de fator preditivo, fator prognóstico e fator de risco, a gente vai dar continuidade à sessão. E uma vez que a gente entendeu, então, o conceito de fator prognóstico, a gente tem que pensar como é que a gente identifica, como é que a gente reconhece esses marcadores, esses fatores prognósticos. Alguns pontos interessantes para a gente pontuar aqui. O desenho de estudo e tudo relacionado à análise de sobrevida. Por que eu vou chamar a atenção da análise de sobrevida? Eu vou explicar já. Vamos para o desenho de estudo primeiro. Aqui é bem simples. A gente já está familiarizado com o desenho de estudo. Por se tratar de algo prospectivo, de uma predição, da gente estar se relacionando, então, com fatores relacionados à incidência, o padrão ouro que vem logo à nossa mente é uma coorte prospectiva. Chama atenção a vieses que também sabemos que podem estar presentes, particularmente não, mas principalmente nesse desenho, que é o viés de atrito, o viés da prevalência e incidência relacionado a em que estágio esse paciente está ao entrar no seu estudo, viés de atrito relacionado a essa perda de segmento que pode vir a ocorrer. E eu destaco só que o caso controle pode ter seu valor ainda nesse tipo de estudo, em se tratando de situações mais raras, em que uma coorte se tornaria completamente inviável. Então, o caso controle é o que você consegue fazer e tem seu valor. Destaco só um principal, talvez, viés nesse sentido, que é o viés de memória, né, do caso controle, por se tratar de algo retrógrado. Abro um parêntese aqui para o corte transversal, que nesse momento, né, nessa perspectiva de estudo prognóstico, se comporta somente como um gerador de hipótese, tá? Mas seria, então, essa perspectiva de desenho de estudos que a gente adotaria ao se pensar em investigar fatores prognósticos. E agora, pensando um pouco na apresentação dos resultados, eu queria trazer uma perspectiva da análise de sobrevida. A grande vantagem, né, que a análise de sobrevida traz no seu delineamento, no seu
tipo como é que eu posso dizer, de abordagem, é que ele traz consigo no desfecho a variável tempo. Então, se numa abordagem que a gente pode chamar assim, abre aspas, clássica, a gente está acostumada só com a contabilidade, com o evento em si, na análise de sobrevida, a gente tem, então, eventos ano, eventos meses. E isso traz um valor a mais, traz uma informação a mais interessante aos nossos dados. Só para familiarizar quem não está acostumado a ver análise de sobrevida, eu vou trazer analogias simples aqui. Então, em relação a medidas de associação, a gente tem o risco relativo e o odds ratio na análise clássica. Na análise de sobrevida, a gente aborda com hazard ratio. Se você não entende hazard ratio, calma, eu vou tentar explicar aqui. Em relação à apresentação dos resultados, a gente tem tabelas, gráficos de barras e histogramas na análise clássica. Na análise de sobrevida, a gente tem uma tabela de sobrevida por exemplo, a curva de Kaplan-Meier, que é uma das opções. Em relação a testes estatísticos, tanto uni quanto multivariados são análogos. É claro que o racional por trás de como funciona cada teste é diferente, mas só que possui a mesma analogia de se testar a diferença entre algo. Beleza? Que a gente tem aqui, então, só a título de exemplo, eu vou citar aqui na análise clássica, a gente conhece o teste T-Student, ANOVA, Kruskal-Wallis. Análogo a esse univariado, a gente tem o mais conhecido, que é o log-rank test, na análise de sobrevida. E relacionado à análise multivariada, um que a gente tem em mente é a regressão multivariada. E, no caso, talvez o que seja mais em voga na análise de sobrevida é a regressão de Cox. Tá, beleza, eu só tentei fazer uma comparação, mas só que vamos para a prática, vamos para um exemplo prático para a gente entender realmente como é que funciona a análise de sobrevida. A gente tem aqui um diagrama que eu estou pegando, então, 8 participantes e eu estou mostrando X é um evento em questão e eu estou mostrando como se comportam esses indivíduos até o desenvolvimento desse evento ou não e por quanto tempo eles são acompanhados. Afinal, o tempo aqui também é importante em relação ao meu desfecho, né? Todo mundo está lembrado. Então, nesse primeiro caso, você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 eventos ocorrendo e você vê ali que está sendo contabilizado o tempo que cada participante está presente no estudo, certo? Beleza. Por que essas informações são importantes? Porque a partir disso a gente cria nossa tabela de Kaplan-Meier, a gente cria nossa tabela de sobrevida. Essa tabela é importante justamente para a gente obter a informação de proporção de sobreviventes e que a gente tem uma sobrevida acumulada, que é calculada e é apresentada na curva de Kaplan-Meier, beleza? Então, a gente tem aqui a representação disso no grupo 1, que a gente tem, então, ó, é bem simples, esse exemplo só tinha 8 integrantes, então a gente tem, ó, no grupo 1, o que foi que aconteceu? Tinha 8 integrantes, o que é que ele está falando? Que do tempo 0 a 1, aconteceu uma morte, um evento. Então, a gente vai calcular aqui a taxa de sobrevida. A gente vai calcular uma probabilidade de sobrevida aqui desses participantes, a proporção, né? Que acaba sendo 0,87. 0,87. Beleza. O que é que a gente faz depois? A gente aguarda o próximo evento e calcula em cima disso quantos haviam naquela situação, como faleceu agora são 7, e a gente vai calculando. Dessa vez ocorreram 2 eventos, então 2 sobre 7, e a gente vai calculando então a proporção de sobreviventes, e como é uma análise cumulativa, a gente vai multiplicando pelo valor encontrado anterior, e assim sucessivamente, e a gente vai fazendo nossa curva, que eu vou explicar já. No outro grupo, essa é a análise só de um dos grupos. No outro grupo, a gente está investigando da mesma forma. Então, a gente tem aí cada indivíduo, quanto tempo ele estava no estudo e em qual e quando ocorreu o desfecho, beleza? Similar com o grupo anterior, a gente teve, então, 3 eventos, então a gente calcula essa proporção de sobreviventes 3 vezes e faz a multiplicação com a proporção que havia prévia, né? Uma proporção cumulativa. Beleza. E como é que a gente entende agora, de uma forma bem simples, essa curva de Kaplan-Meier aqui? Então, aqui, de uma forma bem simplificada, cada linha aqui, cada uma dessa, abre aspas, curva,
representa o que a gente viu naquela tabela. E a gente já de cara percebe que parece terem se comportado de formas muito diferentes os dois grupos, certo? Então, a gente entende que enquanto a linha está na horizontal, a gente tem que o evento ainda não ocorreu e o tempo vai se passando. Assim que um evento ocorre, a gente recalcula a sobrevida cumulativa, certo? Então, a cada quebra aqui significa que um evento ocorreu e a gente tem a quebra e recalcula. Tem a quebra e recalcula. E vai justamente computando a sobrevida cumulativa. Assim fica muito fácil o entendimento. Mas quando a gente pega um estudo, uma coorte com 350 pacientes, isso talvez não fique tão claro. Fique tão quebradiço que fique quase uma linha no começo e depois vai se desdobrando e talvez fique um pouco confuso. Assim eu acredito que fique mais fácil o entendimento. Chamo a atenção para duas linhas aqui, que são dados que muitas vezes estão presentes, muitas vezes estão apresentados no estudo. Uma é o tempo de sobrevida em 5 anos, então, simplesmente, você vai cortar a linha aqui e você vai ver a sobrevida cumulativa em cada grupo que corta essa linha. E por que 5 anos? É um tempo de duração, o professor pode complementar, que convencionalmente parece ser adequado ao curso natural dos pacientes, né? Eu interpretei nesse sentido a escolha e o uso desses 5 anos. Outro valor outra informação que é muito usada é a mediana de sobrevida, que é justamente você corta ao meio para você saber qual o tempo de sobrevida quando essa sobrevida cumulativa estava justamente em 0,5. E aqui eu acho que a gente compreendeu o basal, o grosso, de uma curva de Kaplan-Meier, beleza? No caso, 2 curvas sendo analisadas aqui em questão. Só para fazer um complemento aí dessa questão das curvas, da tábua de sobrevida, nós, na medicina, medicina baseada em evidências, né, que a gente, o paradigma que a gente vivencia hoje, a gente precisa sempre objetificar, né, colocar o mais exato cartesiano possível. A gente sabe que, né, todos nós sabemos que medicina é muito difícil, né, você deixar as coisas muito exatas, né, mas, assim, quando a gente faz ciência, né, a gente pesquisa, desenvolve, avança com o conhecimento, a gente precisa tentar, de alguma forma, colocar isso. Por que eu estou colocando isso, né? A oncologia é muito, assim, complicado a gente falar um pouco sobre essa questão estatística. Essas medidas, principalmente objetivas, são interessantes para a gente colocar ou não a discussão em relação à aprovação ou utilização de determinadas terapias, sejam elas medicamentosas, cirúrgicas, rádio, enfim, qualquer que seja. Mas a gente tem, isso aí assim, é a individualidade dos pacientes, o entendimento, isso aí faz com que o papel do profissional nunca deixe de ser importante, né? Então, isso na oncologia, cada vez mais a gente tem percebido, assim, colocado isso em prática, o cuidado integrativo, né? A percepção do todo. Então, isso é muito importante. E vocês que são entusiastas da oncologia, é importante que sempre se colocar em mente. Lógico que a gente ter o dado objetivo, né, se realmente impacta na sobrevida, se é estatístico ou não, quanto que é a diferença, 3 meses, é 1 ano, é 1 ano e meio, é 2, é a taxa de resposta. Lógico, esses dados nunca vão se deixar de ser importantes. É isso que vai guiar o avanço da medicina, né, a pesquisa, a presença de ou não de terapias, mas, assim, essa percepção do todo, oncologia é meio paradoxal, né? A gente lida muito com isso, né? Ao mesmo tempo que a gente é muito objetivo na pesquisa, no dia a dia a gente acaba necessitando ser muito subjetivo. Legal, professor. Muito legal comentar. Então, dando continuidade aqui agora, gente. A gente vai abordar a medida de associação usada em análise de sobrevida, que é o hazard ratio.
Beleza. Mas só que eu quero que todo mundo entenda o que é hazard e eu quero que todo mundo entenda o que é hazard ratio. E eu espero ter entendido bem. Hazard é a probabilidade de algum participante que não teve o evento até determinado momento tê-lo nesse instante. Ok? Isso é hazard, guarda isso aí. E o que é hazard ratio? Hazard ratio, portanto, compara a incidência instantânea com que os eventos ocorrem nos diferentes grupos. Ou seja, é a razão dessa probabilidade em questão entre os grupos. Ok, mas só que eu quero que fique mais claro ainda. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de um artigo que ele está analisando em relação a determinado evento o comportamento de desfecho de um grupo que recebeu o sunitinib e o outro grupo que recebeu o interferon alfa, certo? E ele vai analisar justamente o hazard desse grupo. E como é que a gente interpreta esse hazard de 0,42 nesse grupo? A gente vai interpretar como esse 0,42 menos 1, que seria, então, 0,58 ou 58%, e a gente diria que o hazard ratio em questão significa que o evento, né, que é a progressão da doença, né, tem uma probabilidade de ocorrer em qualquer ponto no tempo 58% menor no grupo dos doentes tratados com sunitinib em comparação ao grupo tratado com interferon alfa. Eu falei certo, professor? Perfeito. Eu só coloco uma observação que todos esses endpoints, né, que nós chamamos, sobrevida de progressão, por exemplo, que foi colocado nesse estudo, a gente tem que, quando a gente fala essa porcentagem, a gente tem que dizer, nesse caso, estimo, né, que deve ser mediano, porque a gente pode ter um hazard ratio de 0,42, mas isso pode ser, por exemplo, um mediano, pode ser em 1 ano, pode ser em 5 anos, e, enfim, é só para poder, a gente sempre, quando a gente coloca a tabela, a gente tem que contextualizar. É lógico que você está vendo lá as variáveis, né, a variável tempo, a variável relação de risco, né, mas, assim, esse número estatístico, ele tem alguma correlação. Então, ele normalmente deve estar lá na descrição da tabela, sobrevida de progressão mediana, ou sobrevida de progressão em X tempo. Então, é só para colocar essa informação complementar. Eita, legal. E uma coisa que eu queria pontuar aqui ainda, que enquanto estava estudando, eu vi, é em relação ao intervalo de confiança. O intervalo de confiança a gente sabe que ele dá uma informação, né, em relação à precisão dos nossos achados. O que é interessante quando a gente está analisando a análise de sobrevida. O interessante é que a gente tem que pensar que esses participantes, eles vão tendo o desfecho e nossa amostra, ela vai diminuindo. Então, o que é muito importante ter nesses estudos é a contabilização ao longo desse gráfico de quantos indivíduos haviam em cada grupo para você ter ciência de que, uma vez que esses indivíduos, eles tendem a zero, a gente sabe que quanto menor o tamanho amostral, maior vai ser a imprecisão. Então, você tem que começar a desconfiar, a partir de certo ponto, dos resultados, porque é inerente à perda de precisão que ocorre uma vez que o número de indivíduos desce muito. Que aqui no final me parece ser o caso em questão, ou seja, eles começam por 35, ok, e aqui também tá um número ok, eu não sei como é que é a proporção, mas sei que é possível você ter de uma forma mais precisa a interpretação do intervalo de confiança aqui, e que aqui desce ao extremo de 2 em 1. Então, entre esses dois aqui, que ele não colocou, entre esse intervalo aqui, eu não interpretaria com grande precisão o final dessas curvas de Kaplan-Meier, né? Perfeito, essa observação foi perfeita. Primeiramente, intervalo de confiança, de forma resumida, ele coloca os extremos, né? É um intervalo na qual o paciente tem o menor desfecho, o pior desfecho e o melhor desfecho, né? Então, quanto menor esse intervalo de confiança,
mais, assim, a amostra ela é mais precisa. Quanto maior o intervalo de confiança, você tem resultados muito divergentes. Então, a significância estatística, ou seja, a chance de o acaso, aumenta bastante, quanto maior o intervalo de confiança. Então, para isso que serve o intervalo de confiança, o que é importante a gente olhar numa situação de terapia é ele não cruzar a unidade, então ele está abaixo da unidade, que é o valor, né, do teste padrão, né, que no caso é o interferon alfa. Se ele está abaixo do padrão, com certeza ele tem um impacto nesse desfecho. E o que você colocou do tempo é muito importante, porque assim, todo estudo vocês vão ver lá uma variável chamada follow-up, né, que é o tempo de estudo, né, quanto tempo que você vai ter o estudo. Por que é importante ter o follow-up? O follow-up você vai ter, para que serve o follow-up? Porque quanto mais tempo de follow-up, mais tempo você vai ter para avaliar os eventos. E aí você consegue dizer, ao longo do tempo, com mais precisão, isso. Só que o que acontece? Quando a gente tem muitos estudos que tem follow-up de 13, 14 meses e tem curva de sobrevida em 5 anos. Que é uma coisa que, assim, quando eu estudava, isso não tem sentido. Você está estudando com 13 meses, já está tendo qual é a sobrevida em 5 anos. Por quê? Porque eles fazem isso tudo, fórmula estatística. Eles estimam, baseado não na presença dos eventos, mas baseado na curva estatística. Então, mas é por isso que a gente precisa aqui, são análises interinas, precisa aguardar ao ter mais tempo para os desfechos ocorrerem, e aí a gente vai acompanhando. Mas é basicamente para isso que essas informações são úteis. Legal. Então, dando continuidade aqui, eu trago apenas um exemplo, que é justamente um exemplo do Oncotest, em que é usado, né? Que ele pergunta justamente, a pergunta do estudo resumindo, se esse score em questão é um prognóstico para o câncer de mama tratado com tamoxifeno. E eu trago, então, a curva ROC, ele apresenta aqui embaixo, a gente vê também, ó, quantos pacientes tinham em cada grupo. Ele consegue identificar uma diferença estatisticamente significante entre o alto risco e o baixo risco e estabelece um hazard ratio para isso. Então, eu só trago aqui em termos de contextualização mesmo, para a gente entender que é realmente dessa forma que vai aparecer lá nos artigos. Se a gente entender bem o conceito, a gente vai conseguir interpretar de uma forma adequada. Aqui a gente tem uma análise multivariada de Cox, e aí a gente tem uma coisa interessante, que ele mostra o hazard ratio de dois fatores, um que é significativo e o outro próximo a isso, e que ao inserir nessa análise multivariada o fator prognóstico que ele está propondo em questão, os outros fatores, não vou dizer que perdem o poder, mas eles perdem sua significância, como se a informação contida aqui, uma vez minimizada, ela meio que desbalanceia esses demais fatores. Eu achei interessante ver isso. Então, a gente pode dar continuidade aqui e seguir com a parte de dano. Certo. Então, modelos prognósticos, né? A gente viu que Caio trouxe o exemplo do Oncotype agora, do Recurrence Score. O que é isso, né? Esse score, ele vai avaliar, com base em 21 genes, o efeito do tratamento e o prognóstico, o curso natural da doença, em um tipo específico de câncer de mama. E para a gente dar um nome para isso, seria melhor não chamar de fator prognóstico, mas sim de modelo prognóstico, pois é um conjunto de vários fatores que vai dar de forma simplificada para a gente a resposta para a nossa prática clínica. E ele é similar a várias outras coisas que tem na prática clínica, que a gente viu, inclusive, no semestre passado, com a apresentação de Pedro Abad e de João Pedro sobre o score de Framingham. Então, aqui a gente tem o exemplo da calculadora de Framingham, que você simplesmente coloca
diversas informações a respeito do paciente e ela automaticamente vai predizer se o paciente tem um baixo ou um alto risco de desenvolver um alto risco cardiovascular, né? A definição de um modelo de previsão é uma equação matemática que calcula o risco de um indivíduo de um resultado com base em suas características. Tá, mas o que é isso, né? Na prática, a gente vai usar esses modelos, por quê? Porque vai facilitar para a gente dizer o curso da doença para o paciente. Então, todos os pacientes, eles querem saber como aquela doença vai afetar o seu futuro, vai tomar decisões que precisam dessa informação. Vai auxiliar nossas decisões médicas, porque os médicos e os pacientes, para tomar decisão em conjunto, eles precisam de uma informação confiável, probabilística, vai auxiliar na pesquisa terapêutica. Por quê? Porque se a gente tem um score conhecido, a gente consegue selecionar melhor a amostra para testar um determinado ensaio clínico, por exemplo. E vai auxiliar também para comparar diferenças de performance entre hospitais, como é o caso de alguns scores que foram criados. Mas o principal é você ter na cabeça que ele é feito para facilitar a estratificação de risco, certo? Aqui a gente tem o exemplo de um modelo univariado, que seria uma função linear. Mas como o Caio falou, o mundo não é univariado, o mundo é multivariado. E a gente teria uma função que seria mais ou menos assim. Se a gente tivesse 4 fatores, cada um deles teria um peso, entre aspas, e isso afetaria a probabilidade da ocorrência de um desfecho. Então, esses fatores, eles têm diferentes pesos, eles contribuem de diferentes formas para a probabilidade de um desfecho. Só que você é médico, cara, você não é matemático. E para você fazer isso na prática, daria muito mais trabalho. Então, o que faz a calculadora, né, um score prognóstico? O que faz? Vai simplificar isso criando um score. Então, você tem uma pontuação em números naturais que vai dizer quem tem maior e quem tem menor risco de um desfecho. Nesse caso aqui, a gente mostrou de novo um Oncotype, que foi o exemplo de Caio, em que 80% das pacientes com o câncer de mama específico que já citamos não tinha benefício da quimioterapia, enquanto somente 20% tinha. E mesmo assim, esses 20% era uma parcela de 20% que tem esse tipo que se beneficia. Mas desses, só 26% tem benefício absoluto, certo? Então, para isso que a gente usa um modelo prognóstico. Mas aí você vai dizer, eu já sei. Então, eu já tenho os preditores e eu já sei o desfecho. Agora, estou feito. Eu vou poder aplicar na minha prática. Só que não é assim, né, gente? O modelo, ele precisa ser validado. Então, a gente divide a validação em 2 partes. Tem a validação interna, que é testar um modelo dentro da própria população. Então, a gente usa métodos estatísticos diversos, né? Split sample, bootstrapping, para a gente poder dividir a população entre desenvolvimento e validação. Então, a gente usa parte da nossa amostra para desenvolver o nosso modelo e a outra parte a gente testa para ver se esse modelo está funcionando, porque é para isso que tem que servir. Então, a gente desenvolve e testa. O bootstrapping ele já é mais complexo, é uma reordenação por repetição. O que é isso? É um método estatístico mais complexo, que daria mais trabalho para explicar em poucos minutos, mas que é basicamente você usar os mesmos pacientes como validação e como desenvolvimento em diferentes tempos, e aumentar essa população para ter uma maior certeza daquele dado, certo? Outra questão é a validação externa. Infelizmente, pouquíssimos modelos são validados externamente. E esses modelos que não são validados externamente, é muito complicado da gente usar na nossa prática clínica. Eles não são bons para a nossa prática clínica.
a gente precisa testar o modelo numa população diferente, uma população que não é só do estudo. Então, para isso, a gente pode fazer, o próprio estudo, ele pode fazer, a própria coorte, uma validação temporal, que seria dividir em diferentes tempos, pegar a mesma população, e nesse período a gente testa, nesse período a gente faz um modelo, e daqui a um ano a gente começa a testar para ver se o modelo realmente prediz, vamos dizer assim. Validação geográfica pode ser feita tanto pelo próprio grupo, quanto por grupos diferentes, que seria você testar ao longo do mundo, ao redor do mundo, como é comum também em ensaios randomizados. E, além disso, você precisa calibrar e discriminar o seu modelo. Calibrar é fácil. Você já sabe pela palavra. É você saber se o que você está prevendo vai ser o que você observa, certo? O seu risco previsto, ele é similar ao risco observado? Então, aqui a gente tem esse gráfico, certo? Probabilidade prevista, probabilidade observada. Essa linha que está aqui, a 45 graus, né, a linha perfeita aqui da relação entre os dois, seria a probabilidade perfeita. Meu modelo 100% das vezes, ele está coerente a probabilidade nos grupos com a probabilidade observada, certo? Só que na realidade não é assim. A gente quer se aproximar disso, mas a gente não consegue. A diferença para a discriminação da calibração é que a discriminação, ela foca em quem tem o desfecho. Então, para a discriminação, não é tão importante que todos os percentis, que os decis estejam coerentes, todos com a probabilidade prevista. Não. O que é importante é que quem tem o desfecho tenha maior risco. Então, é um modelo interessante, é uma qualidade interessante de se ter no modelo que você quer trazer para um ensaio clínico, por exemplo, que você quer pessoas que têm o maior risco de um desfecho. Então, você não se interessa tanto se as pessoas que têm menor risco estão ali alocadas do jeito certo. Você só quer que quem tem maior risco esteja lá. E ele vai ser calculado através da estatística C ou índice C. Ai, Daniel, você está falando, mas e aí? Se tem validação, a gente já pode aplicar na prática? Não, também não é assim, gente. Calma lá. A gente precisa analisar a qualidade do modelo. Para isso, a gente vai precisar ver primeiro a acurácia, certo? Então, em marcadores dicotômicos, né? Vocês já sabem, sexo, outros marcadores que não são numéricos, né? Não são ordinais, nem são contínuos. A gente vai usar sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança, que vocês já sabem, já viram tudo em diagnóstico. E aí, em marcadores numéricos, principalmente contínuos, você vai usar a curva ROC como uma forma paramétrica, certo? Você pode ver aqui que essa curva ROC, ela tá bonitinha. Se você tivesse essa curva ROC no A, ela seria perfeita, certo? Ela teria aqui, ó, sensibilidade e a especificidade em 100%. Atentem-se que está aqui 1 menos especificidade, ok? E se tivesse abaixo do C, ela nem funcionaria, gente. Porque, como você pode ver aqui, ela seria semelhante, ela não prediria nada. Tá, mas e aí? O que serve a curva ROC? A curva ROC, ela vai servir, como eu falei, para marcadores contínuos, quando a gente pode aplicar, e aí ela fica bonitinha aqui com diferentes pontos de corte, e aí você pode decidir, você pode decidir o seu ponto de corte, o melhor ponto de corte, né? O optimum, que eles chamam, e calcular a área sobre a curva ROC para fornecer a acurácia, e você pode usar, em marcadores dicotômicos, uma estimativa que vai dizer os diferentes pontos de corte de sensibilidade e especificidade, e que, infelizmente, não vai ser tão bom. Vocês podem ver que ela não tem a mesma qualidade de um marcador, de um marcador numérico, mas que vai servir para a gente justamente calcular essa acurácia e comparar diferentes modelos. Uma curiosidade também é que isso é usado mais para regressão logística, e para regressão de Cox, o índice C vai ser de Howell e de Hume. Certo?
Então, para finalizar aqui esse período, como identificar um bom estudo prognóstico? Eu já disse que tem que ter acurácia, eu já disse que tem que ser validado. O que mais que falta? O que falta para eu poder finalmente aplicar esse modelo na minha prática, que todo mundo quer? Bom, eu preciso que minha amostra seja representativa, ou seja, e que a minha população não seja sistematicamente diferente da população-alvo. Então, a gente tem que se atentar a filtros, como hospitais terciários. A gente precisa de uma estratificação em que os grupos de pacientes sejam semelhantes. Então, a doença não precisa estar no começo, mas ela precisa ser similar. Todo mundo precisa ter um estágio similar da doença, para não ter um viés de prevalência e incidência. E há formas de reduzir esse viés, mas é preciso você conhecê-lo. Outra questão importante é o acompanhamento do estudo. Então, a gente tem que ter um acompanhamento suficientemente completo, porque perda de segmento em coortes podem alterar sistematicamente o desfecho. E aí a sua conclusão pode estar errada. Então, é o chamado viés de atrito, e para isso que a gente fez, como o Caio explicou, a análise de sobrevivência. Por fim, os critérios de desfecho, eles precisam ser eles idealmente devem ser objetivos sem viés. Mas, além de objetivos, assim, que nem sempre é possível, como qualidade de vida, é um desfecho subjetivo. Mas eles precisam estar claros para eu poder aplicar na minha clínica. Então, o importante de tudo isso é que você saiba que o pensamento probabilístico, ele vai ser feito para você, ele precisa ser entendido para você aplicar um fator prognóstico, entender como esse fator prognóstico contribui para a ocorrência de um desfecho e para que você possa facilmente, por meio de scores já validados, conseguir aplicar isso na sua clínica. Então, para finalizar a sessão, a gente vai abordar brevemente um pouco sobre rastreamento. Mas falar sobre rastreamento, cara, a gente está falando sobre prognóstico. Pois é, o módulo de diagnóstico passou, a gente acabou não tocando nesse ponto, porque não está ali, nem está cá, algo à parte que cabe bem aqui no final, porque se você parar para pensar, o rastreamento, de alguma forma, entra em contato, né, com o tema que a gente está abordando aqui agora, que é um prognóstico, do paciente. Porque o prognóstico, a gente começa a pensar em prognóstico justamente que uma vez a gente tem formado o nosso diagnóstico. No caso do rastreamento, esse diagnóstico ocorre de forma precoce. E aí, a gente ainda assim deve se manter a pergunta de, e aí, mas qual o prognóstico do meu paciente? Esse rastreamento, esse diagnóstico precoce, mudou o prognóstico desse paciente? Enfim, é isso que a gente vai discutir brevemente agora. Assim? Por favor. Eles caíram? Tá me ouvindo? Eu tô aqui. Estamos Alguém tá ouvindo. me ouvindo aí? Tá sim. Você tá me ouvindo? Provavelmente a Tá me tela, ouvindo sim. tá travada, não? Nos slides. Ô, Isabel, sua internet tá boa? Rapaz, tá. Quer que eu compartilhe? Compartilha aí, eu te mandei o link. Eu falo. Beleza. Aqui Calma. é rápido esse final. Certo. Deixa eu só ver. Que parte da apresentação vocês estão? Aqui.
Que tá compartilhando. Caio, tá vendo? Aqui tá abrindo. Foi? Que não foi, não. Vocês estão vendo? Sim, estamos ouvindo. Vocês estão vendo, Isabel? Já apareceu para vocês? Já. Talvez não tenha, Caio, porque aqui aconteceu assim também. Esteja em alguma das telas, aí você precisa fixar. Dá uma olhada aí. Beleza. Vou achar rápido aqui. Bota aqui, não posso pedir a colocação. Pô, mas aí eu tenho que ler ela passar, entendeu? Tá, Agora tá aparecendo. calma, Pera ainda aí. não. Acho que provavelmente internet. Bota aí no teu celular na sessão. Aí foi. Pronto, pode continuar, Bel, então, passar primeiro. Tá bom, gente. Então, brevemente aqui, como é que a gente começa discutindo rastreamento? A gente fala o que é rastreamento. Rastreamento é a realização de teste de rotina em indivíduos assintomáticos para a detecção precoce de uma determinada alteração. A gente não pode, então, se restringir a isso. A gente tem que pensar além, a gente tem que pensar no fluxo de rastreamento. E o fluxo de rastreamento nada mais é que isso que eu estou apresentando, esse esquema aí. Então, a gente tem uma população elegível ao rastreamento, e aí a gente tem a fase de rastreamento, que passa por uma peneira, e vão ter certos indivíduos que vão apresentar resultados positivos, outros vão apresentar resultados negativos. O que apresentavam resultados positivos vão continuar, vão seguir para a ordenação, que é a fase diagnóstico. Aqui, a gente vai ter o diagnóstico precoce de alguns indivíduos. E vão ter achados anormais em se tratando de câncer. Em alguns, a gente vai considerar ali, então, que foi identificado já, foi comprovado, né, que aquele indivíduo possui, então, mesmo que ainda indolente, um câncer. E o que é que passa depois disso? Passa por meio de uma decisão médico-paciente, a submissão, né, o próximo passo, é submeter o paciente a um tratamento, ou depende do que for acordado, e a gente se pergunta, e o desfecho futuro? Afinal, o rastreamento é uma coisa boa? O rastreamento é uma coisa ruim? Para que serve esse rastreamento? Qual é a do rastreamento? A gente quer saber. Então, vamos lá. Qual a base conceitual do rastreamento? Pode passar, Bel. O rastreamento, né? Por que rastrear? O rastreamento, ele pressupõe, então, que ao antecipar a detecção de uma patologia, o tratamento antecipado surtiria melhor efeito, consequentemente, um melhor prognóstico ao paciente. Mas aí a gente se pergunta, será que é sempre assim mesmo? Será que o rastreamento, ele é sempre benéfico? Pode passar, Bel. Existe, então, no rastreamento, uma pedra no sapato. A pedra no sapato do rastreamento é o sobrediagnóstico. A gente vai entender o sobrediagnóstico de uma forma bem simples. Olhem para esse gráfico que demonstra uma variação de possíveis desfechos, possíveis caminhos que uma anormalidade celular pode ter em relação à evolução do câncer e o tempo, certo? Que é esse gráfico que está sendo apresentado aí. A gente tem, então, um período de detecção pelo rastreamento, e a gente tem que um câncer rápido, ele pode ou não ser detectado, sendo que, por ser um câncer rápido, ele pode, muitas vezes, acontecer antes ou depois, ou entre essas fases de rastreio. A gente tem um câncer lento, que, por ser lento ali, ele acaba fachando essa faixa, e ele acaba podendo ser detectado antes de apresentar sintomas. Então, a gente tem ali, ó, a faixa que o câncer passa a apresentar sintomas. E a gente tem, então, o muito lento, o não progressivo e o regressivo. Esses três a gente pode agrupar no grupo de sobrediagnóstico. Por que a gente está agrupando nesse grupo de sobrediagnóstico? O que seria esse sobrediagnóstico? Pode passar, Bel.
O sobrediagnóstico, portanto, é o diagnóstico de uma anormalidade que, apesar de preencher critérios histopatológicos do câncer, não causariam sintomas nem a morte do paciente. Ou seja, o que a gente consegue ver ali naquele gráfico é que, no caso dos cânceres, nos cânceres muito, muito lentos, o paciente acabaria provavelmente morrendo por outro desfecho, por outro motivo. No caso do regressivo ou do não progressivo, ele também não teria, apesar de ter e de ser corretamente identificado a presença do câncer, apesar de preencher critérios, não teria uma repercussão clínica relacionada a isso. Então, vale a pena a gente refletir, ponderando os casos e as questões de cada tipo de câncer, cada situação em questão, será que vale a pena submeter meu paciente a todo esse processo? Pode passar, Bel. Então, para finalizar, a gente gostaria de chamar o Dr. Daniel para discutir só um cenário clínico em questão, que é um paciente que ele vai se apresentar com PSA elevado, no caso. Pode passar, Bel. Bem rapidamente, o paciente sou eu me chamo Seu Antônio, certo, doutor Daniel? Eu estou aqui no ambulatório da LAC e eu tenho que falar para o senhor que eu estou com meus 56 anos, sou pardo, casado, caminhoneiro, e eu estou vindo aqui simplesmente porque eu fiz o PSA e deu alterado. Então, eu queria saber, assim, o que é que eu faço agora? Eu estou sem saber o que é que eu faço. Bom, pessoal, só assim, exemplo, que isso aí é o nosso dia a dia, a gente se depara muitas vezes com pacientes no consultório de oncologia sem diagnóstico. E aí, assim, ou porque tem um medo, porque tem história na família de câncer, ou porque tem um marcador tumoral que está alterado, aí chega lá chorando porque já tem câncer e quer, enfim. Isso é muito comum na rotina da oncologia e é importante a gente conversar sobre isso e também falar sobre esse exemplo. Antes de falar um pouquinho, eu queria só colocar alguns dados sobre a questão da faixa acurácia, eu não quis interromper. Sensibilidade, especificidade que você já tem colocado, tudo é análise pós-teste, né? Então, na verdade, você analisa características de um teste, especificamente, para saber se ele tem aquela capacidade de definir entre os doentes o positivo, que é a sensibilidade, e entre os saudáveis, os negativos, que é a especificidade. E o valor preditivo é aquela capacidade pré-teste, né? E aí vai muito da população, né? Então, avaliada. Então, isso é muito importante, por exemplo, como você citou, não sei o que o seu colega falou, da seleção populacional quando a gente vai para a pesquisa, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai vivenciando, não só a oncologia, tá? A medicina de uma forma geral, a gente vai vendo que os estudos, quem faz os estudos, é mais ou menos como um trabalho, é um trabalho meio retórico, porque ele já tem uma segunda intenção, muitas vezes, na pesquisa, né? Ele já pega uma população que ele eventualmente vai ter mais fator, vai ter mais risco, vai ter mais chance de evento. Isso, às vezes, é bom, porque a gente vai conseguir evento mais rápido, a gente vai conseguir saber logo se aquele tratamento realmente tem impacto ou não, isso de forma rápida, do que se você pegar uma população que não tem risco, tem que esperar 20 anos para poder, naquela população geral, ter essa amostra. Mas, por outro lado, e isso é o grande conflito da oncologia, é o real life, né? O que é que a gente vê na prática? É aquele paciente do estudo bonitinho, que não tem comorbidade, que o rim é ótimo, que o fígado é ótimo, o coração é ótimo, que a performance é tudo bonitinho, ou é o paciente que chega para você, que tem uma condição, eventualmente não tem um plano de saúde adequado, ou eventualmente tem uma condição social difícil, ou tem um problema renal, um problema cardíaco. Então, isso não é avaliado nos estudos. Então, isso é importante a gente ter na cabeça, tá? São algumas coisas para colocar na parte de acurácia. Mas, voltando à questão do rastreio. O rastreio é realmente muito importante na medicina, na oncologia não era de se pensar de forma diferente. A gente tem um grande conhecimento de que o rastreio tem um impacto, muitas vezes a gente um impacto gigantesco, não só sobre a vida, mas a gente tem que falar em outros desfechos, a gente tem que falar em vida econômica, né? O paciente
quanto de qualidade de vida desse paciente, de inserção de trabalho, de um monte de coisa que a gente poderia evitar se a gente rastreasse, né? Se a gente corresse atrás. Então, não é só sobrevida é importante, lógico, mas os outros desfechos, o rastreio tem importância. E aí, voltando para esse exemplo em especial. Esse paciente é um paciente de 56 anos, pelo que eu entendi, é um paciente que não tem histórico familiar, e aí eu vou começar a colocar um pouco da nossa rotina, né? Como é que o oncologista pensa numa situação como essa? A gente tem que ver aqueles valores preditivos que eu acabei de citar, né? Porque os riscos do paciente vai depender de como é que o paciente se insere, né? Então, se o paciente não tem histórico familiar de câncer, se o paciente não tem histórico pessoal de câncer, não tem um PSA alterado previamente, né, que muda, né? Você tem um PSA de 6 hoje, mas, doutor, eu fiz um PSA há 2 anos e o PSA meu era 4, era 5 e pouquinho. Muda, né? Então, um ano atrás meu PSA era 2, 1 e pouquinho, né? Então, são visões diferentes e, assim, lógico, não quer dizer que a conduta não necessariamente vai mudar, mas o pensamento muda, né? Como é que a gente vai encarar esses pacientes muda. Então, a primeira coisa que chama atenção é o paciente que tem abaixo da idade, que é o esperado para um câncer de próstata, né? A gente espera que a maioria dos pacientes com câncer de próstata estejam acima de 60 anos. Lógico que um PSA elevado não quer dizer necessariamente câncer, isso é importante colocar para vocês. A gente pode ter várias outras morbidades que podem aumentar o PSA, mas esse paciente em especial, com 6, o primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer o toque retal. Se você tiver competência, né, boa parte dos oncologistas não tem treinamento para fazer um toque retal, e aí um colega urologista tem o seu papel nesse sentido, e fazer o rastreio, normalmente, o que a gente mais disponibiliza é uma ultrassonografia prostática no primeiro momento. Mas ele é um paciente, independente de tudo isso que eu falei, candidato para uma biópsia. Um paciente jovem, né, abaixo da... Se a gente pega esse mesmo PSA, se esse mesmo Antônio da Silva chega para mim, doutor, eu tenho 80 anos, e chega com um PSA de 6, às vezes você não precisa biopsiar esse paciente. Principalmente se ele chega com um PSA, como eu falei, de um ano atrás, de 6 ou de 5 e pouco. Por quê? A gente sabe que existe uma entidade chamada hiperplasia prostática benigna, que a partir de 60 anos, principalmente, os homens vão ter um aumento da próstata, e a gente vai ter PSAs basais, muitas vezes até maiores do que 6, né? Então, vai depender de uma série de coisas. Mas, independente disso, o paciente jovem, esse paciente especial, um paciente que é candidato a fazer uma biópsia prostática. E aí, assim, lógico, a gente está falando de rastreio, né? E biópsia não é rastreio, né? Na verdade, o rastreio serve para selecionar aqueles pacientes que são candidatos à biópsia. A biópsia é um exame invasivo, que tem riscos, é um exame custoso. E, por definição, rastreio a gente faz com exames relativamente simples, baratos, de fácil acesso, que pode ser feito tanto numa capital, como numa cidade mais à distância, num subúrbio, enfim, pode ser feito independente de quem seja, né? Então, esse é o rastreio. E aí, na próstata, em câncer de próstata, o rastreio hoje é o PSA, e aí a gente leva em consideração uma série de valores, aí, assim, poderia falar aqui um tempão, porque rastreio com PSA tem uma série de coisas, do valor absoluto, de densidade do PSA, né, de PSA livre, então tem uma série de coisas, mas via de regra, assim, esse paciente especial, paciente jovem, 56 anos, com PSA de 6, é um paciente que tem uma probabilidade pré-teste alta para um câncer, né? Então esse paciente, ele tem uma grande chance de estar com câncer, porque ele é um paciente que não está no grupo da hiperplasia prostática, ele não refere nada de, doutor, eu tive uma infecção urinária, eu tive uma pancada aqui na região perineal, enfim, outros fatores para a gente pensar em uma elevação do PSA, não tem, a princípio não tem relatado. Então, esse paciente é um paciente que tem uma grande chance de ter um câncer de próstata. E é lógico, o oncologista não vai dizer, você está com câncer, não, né? Tem que encaminhar esse paciente para um rastreio e aí ser avaliado.
É lógico que, assim, o que é que, ao mesmo tempo, isso tudo vai sendo processado na cabeça do oncologista, né? É um paciente jovem que tem uma grande chance de ter um câncer, aí você tem que correr atrás da história da família. É difícil muitas vezes, porque, assim, é muito comum, né? Isso aqui foi colocado aí, a questão do rastreio, porque muitos pacientes têm PSA 9, 10, vão envelhecendo, né? E esses pacientes acabam não fazendo investigação e vai ter câncer em algum momento e nem é investigado. E, assim, isso é o sobrediagnóstico, né? Porque aquele câncer não vai interferir na sobrevida do paciente, muitas vezes. Então, isso é importante colocar. Mas o que é que a mensagem maior é que, assim, rastreamento, lógico, tem um rastreamento populacional, a gente tem os guidelines hoje, né, de quando é que a gente precisa fazer o PSA? Em tese, a partir dos 40 anos, para todo mundo. O toque retal, existe uma grande divergência na literatura, porque hoje o toque retal, embora seja orientado, preconizado, existe algumas literaturas conflitantes, não é necessariamente obrigatório fazer o toque retal na avaliação. Via de regra, quem trabalha com oncologia pede, mas assim, não é um rastreio porque ele não necessariamente mudou a sobrevida, né? Então, hoje você tem estratégias com PSA alterado e avaliação propedêutica, né, principalmente uma ressonância multiparamétrica, esse paciente faz a biópsia e vai seguindo. Então, o toque retal não está dentro daquele valor inicial. Isso é população geral. Só que, assim, você vai ter, às vezes, o seu Antônio pode ter 56 anos, tem esse PSA de 6, mas ele pode chegar para você e dizer, doutor Daniel, eu tenho... Meus 4 irmãos tiveram câncer de próstata. E aí muda muito. Porque aí, assim, não só eu vou fazer o que estou fazendo, ele vai investigar, vai biopsiar, vai confirmar, muito provavelmente, mas esse paciente precisa ter uma avaliação com oncogenética, porque esse paciente tem uma grande chance de ter, ou ele ou alguém da família, provavelmente ele, alguma mutação que predispõe a risco a câncer de próstata ou câncer de uma forma geral. E aí, potencialmente, precisaria mudar o rastreio. Poderia fazer um rastreio direcionado, com uma maior frequência, um intervalo mais curto, não só para ele, como para os familiares. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque em oncologia isso muda. Câncer de mama, a mesma coisa, né? A gente sabe que tem as diretrizes para solicitação de ultrassom e mamografia, mas a gente sabe que a gente tem que estar diante sempre da população, né? Tem uma população que tem um histórico pessoal de câncer mais jovem, é uma paciente, por exemplo, que fez radioterapia na região torácica, teve um linfoma, né? A doutora, tive um linfoma com 20 anos, precisei tratar, precisei fazer radioterapia mediastinal, pegou um pouco da minha mama. Essa paciente precisa fazer um rastreio diferente, então, por conta de risco. Então, a gente tem que estar um pouco mais, tem, logicamente, o rastreio geral e o rastreio direcionado. É importante, como você colocou aí, que, embora a gente saiba claramente que ajuda e tudo mais, nos estudos a gente sempre procura se atualizar, porque tem uma série de contrabalanços, né? A questão do sobrediagnóstico, como você citou, é um deles, né? Nem necessariamente aquele diagnóstico de um câncer vai mudar a vida do paciente. Você pode apenas trazer angústia para a família, para o paciente, onerar o sistema de saúde, porque você colocou testes, submeteu o paciente a um risco, né? E, enfim, outras coisas mais. Então, acho que tem que ter um pouquinho de cuidado nessa questão aí do rastreio. Então, é isso, pessoal. Acho que em relação a esse paciente em especial, essa seria a conduta de rastreio. Não sei se teria mais alguma coisa que eu pudesse acrescentar. Logicamente, se for pensar assim, 56 anos, você não vai falar só de próstata, aí você tem que falar dos outros rastreios, mas acho que ficaria um pouco fora do tema. Mas, basicamente, em termos de rastreio, é isso. Não, foi excelente, professor. Aqui a gente finaliza a sessão. Aqui, pode passar 2 slides, Bel, que é repetido. Aqui foram nossas referências. Agradecer a presença do Dr. Daniel de aceitar participar da sessão. E muito obrigado, a gente fica por aqui, pessoal. Eu agradeço também. Obrigado, gente.
Pessoal, a gente vai passar agora para o momento de discussão. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tanto aos apresentadores, né, o Daniel Barroso e Caio Marques, quanto ao próprio convidado, Daniel Bitro. Quem for de fora, não sei se tem pessoas ainda de fora presentes na sessão, é só levantar a mão. Vou fazer só uma pergunta ao Daniel, para ver se fica um pouco mais claro para mim. Na opinião do senhor, enquanto especialista, existe assim alguma vantagem pragmática em fazer esse rastreio de base populacional que a gente vê sendo empregado, por exemplo, aqui no Brasil, para câncer de próstata? Sim, na verdade, assim, o que a gente tem de evidência, né? O rastreio para câncer de próstata, se você for olhar, existe um conflito na literatura em relação à sobrevida, né? Algumas evidências são favoráveis, outras evidências não são favoráveis em relação ao impacto de sobrevida. Mas, como eu falei, rastreio tem que ser um pouco mais além disso, tá? Então, é difícil de... Primeiro, câncer de próstata a gente tem que falar que é um dos tumores mais incidentes e prevalentes no homem. Tá? É responsável por uma série de morbidades, né? E falar em sobrevida global, né, em desfecho de mortalidade, muitas vezes até tratamentos não têm tanto impacto na sobrevida global. Mas aí você tem que pensar assim, qual que é aquela doença que ela é clinicamente significativa daquela doença que não é clinicamente significativa, como foi colocado, né? Aquela questão do sobrediagnóstico e daquela doença que ela é relevante. Hoje já existe um conhecimento sobre isso. Então, o que a gente usa na literatura? Primeiramente, qual a expectativa de vida mediana daquele paciente que você está enfrentando? O seu Antônio, por exemplo, é um paciente jovem, 56 anos. A expectativa de vida mediana na população brasileira é mais de 70. É um paciente rígido, paciente que está ativo, é um paciente que trabalha. Então, logicamente, a gente vai levar isso em consideração em várias situações. Então, vai ter, sim, Vinícius, pacientes que você vai encontrar e vai te procurar você e que você vai olhar e vai dizer, pô, não tem por que eu investigar esse paciente, certo? Não tem por quê. Mas tem muitos pacientes que você vai fazer investigação, logicamente, tudo tem, né, vamos dizer assim, níveis de investigação. Se a gente faz a investigação inicial, vê um PSA elevado, faz uma investigação para saber se aquela doença ela é clinicamente relevante. A gente leva em consideração o Lesion, leva em consideração a ressonância multiparamétrica, se é uma doença que tem potencialmente, isso é uma avaliação como os RADs, né? A gente tem o PIRADS, e aquela doença que, além de estar lá o PIRADS, aquilo ali traz para a gente se aquela doença tem uma biologia que ela vai ser clinicamente significativa se ela não for tratada. Então, normalmente, os PIRADS 2, 3, é uma doença que muito provavelmente esse paciente vai ficar com aquilo ali, ó, só precisa ser acompanhado. Mas se o paciente chega para a gente, muitas vezes acontece isso, viu? O paciente chega para a gente com um PSA de 3, um toque retal normal, mas assim, o PSA que vem subindo, e aí faz uma ressonância multiparamétrica, tem um nódulozinho lá na próstata com um PIRAD 5. Então, esse paciente não dá para você ficar olhando para o paciente. É um paciente que precisa ser tratado. Então, o que eu quero colocar é porque, assim, existe o rastreio que, de fato, melhora a sobrevida, aí você pode colocar aí a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que ele trata, ele diagnostica, ele impacta a sobrevida. Ok, beleza, é o melhor dos mundos, tal. Mas, em câncer de próstata, embora tenha essa divergência, a gente muda muitas vezes. A gente pega, porque quando você olha a população geral, ok, mas a gente está falando de PSA, então, e avaliação com ressonância multiparamétrica em alguns casos. Então, a gente pode, sim, dá para diferenciar o joio do trigo, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, por isso, e também porque esse paciente que está ali com o PSA bonitinho, né, com um toque retal sem alteração, mas com PIRAD 5, se você não trata esse paciente em 1 ano e meio, esse cara vai dar trabalho se não tiver metástase. Ele vai precisar fazer um tratamento muito agressivo, muito mórbido,
esse cara pode desenvolver uma incontinência urinária, pode ter uma disfunção erétil. E aí você não impactou na sobrevida, mas impactou a qualidade de vida do paciente, porque você retardou o diagnóstico. Então, isso é importante colocar em oncologia, sabe? Não é todas as situações, mas em câncer de próstata isso existe.